complicado, se a internet deixar, a gente continua a nossa programação com alguns dias, né, que a internet está tendo esse probleminha e hoje está caindo, foi total. Mas vamos dizer, na medida do possível a gente vai tentar levar para você tudo do futebol profissional e futebol amador. Agora, Juan, vamos falar de Série A do futebol brasileiro. Série A. Aliás, o Juan vai falar de Série C. Série C, quando o Juan estava falando de Série C, acabou caindo, foi a internet. E vamos ver se dá certo agora, Juanzinho. Série C. Pois é, amanhã o ABC recebe o Mirassol em Natal para o primeiro jogo da final da Série C, às 5 da tarde, e no dia 8, o Mirassol que recebe o ABC em São Paulo para o segundo jogo decisivo, 5 horas da tarde. É sim, a finalíssima, né, Juan? No caso vai ser em São Paulo, né? O Mirassol tem melhor campanha e vai decidir em São Paulo no dia 8, né? Dia 8. E vamos torcer, né? Torcer que o ABC conseguir, aliás, que o ABC consiga, redundância, né, Juan? Vamos torcer que o ABC seja campeão, né? É muito difícil, eu acho que o Mirassol é muito favorito. E agora vamos falar de Série A do futebol brasileiro. Série A, que a gente teve a rodada completa nesse meio de semana. Essa rodada começou domingo com o jogo do São Paulo 4-0 no Avaí. O Juan vai relatar todos os jogos da rodada de número 28. Rodada de número 28, o Juan vai falar todos os jogos que aconteceram nesse meio de semana. São Paulo 4, Avaí 0, Santos 2, Atlético Paranaense 0, Coritiba 1, Ceará 0, Fortaleza 3, Flamengo 2, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Fluminense 4, Juventude 0, Cuiabá 2, América Mineiro 1, Goiás 0, Botafogo 1, Internacional 0, Bragantino 0, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. Ok, esses foram os jogos, né, Juan, da 28ª rodada. E como ficou o G4, Juan? G4 ficou com Palmeiras disparado, Fluminense na segunda colocação, Internacional na terceira e o Corinthians fecha o G4. A gente tá vendo aí, né, com esse resultado, o Flamengo caiu, né, como a gente já havia falado, caiu para a 5ª colocação, certo? Então, não é uma boa campanha. O Flamengo, que todos colocavam brigando contra o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Atlético já caiu das Copas e está apenas na 7ª colocação, e o Flamengo está ali na 5ª, 15 pontos atrás do Palmeiras, ou seja, o Palmeiras já é o campeão, né? Não tem briga esse ano, né? Quem está mais próximo ali é o Fluminense, mas realmente a gente já decretou o Palmeiras campeão aqui, e no final do programa a gente vai homenagear a torcida do Palmeiras, né? Diga, Juan. Se até os programas oficiais já decretaram, imagina não. É verdade. É verdade. Tem a equipe do Cuiabá com 30 pontos, é o 17º. O Avaí é o 18º. E a equipe do Atlético Goianiense é o 19º. E o 20º é a equipe do Juventude. Tá aí o Cearazinho de Açúcar, ele é o 16º, olhando para o rebaixamento. O Ceará tem 2 jogos em casa, Juan, ou ganha esses jogos, ou senão se complica de vez nessa competição. Então o Ceará joga amanhã contra o América de Natal. Aliás, o Juan vai falar toda a rodada da Série A. Só o jogo do São Paulo, né? O São Paulo como vai disputar? Diga, Juan. Confundir a América de Natal com o América Mineiro. Exatamente, América Mineiro. O América de Natal é lá na Série C. Na série C, né? Subiu da D para C. O Juan vai falar os jogos. Aliás, Juan, depois dessa rodada só faltam 10 jogos. E o Ceará está numa situação muito difícil, né? Eu já estou olhando ali para os confrontos daqueles times que estão na zona de rebaixamento, né? O Avaí joga com o Atlético Goianiense, né? Então é um confronto muito complicado. O Ceará vai ter que fazer pela vida, senão se complica de vez. E o Juan vai relatar os 9 jogos, só lembrando que o jogo do São Paulo foi adiado por conta que o São Paulo está na finalíssima da Copa Sul-Americana. E já a gente vai falar dessa competição. Atlético Mineiro e Fluminense, Internacional e Santos, Ceará e América Mineiro, Flamengo e Bragantino, Goiás e Fortaleza, Avaí, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Juventude, Corinthians e Cuiabá, Botafogo e Palmeiras.
esses são os jogos, né? Esses são os jogos que fecham, né? Aliás, o jogo do Palmeiras com o Botafogo, do líder da competição, é o que fecha a rodada de número 29. Só lembrando, depois dessa rodada, são apenas mais 7 jogos, ou seja, o Brasileirão está na reta final e a gente aqui, a gente está só vendo a hora, qual é a rodada que o Palmeiras vai levantar o título, a levantar o troféu, porque campeão já é, né? Ou seja, não tem disputa, tá jogando livre, leve e solto a equipe de Parque Antártica. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de futebol amador. Futebol amador, Cruzeiro do Barro Preto, né? Folga neste final de semana. Aliás, futebol profissional, futebol amador, os jogos acontecem no sábado por conta da eleição. A gente já falou, estava falando quando caiu o nosso programa por conta da internet. Dia 8, aliás, o dia 2 é a eleição e todo mundo vai tirar esse dia para votar. Então o Cruzeiro está de folga, não joga nesse sábado e volta às atividades, Juan, apenas no dia 8. Joga pela Copa Zé Regina em Santana do Acaraú contra a equipe do Barcelona do Sapó, a equipe do Levi, pro compadre Elvis, pro meu amigo Dedé, Rony Beto, Auriano, a galera toda do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, que está forte nessa Copa Zé Regina, tá apenas com o quadro. Só lembrando, Juan, que esse jogo tem transmissão da equipe Futebol de Poeira, tem a liderança do meu amigo Bena, né? O Bena, que é um baluarte, grande incentivador de futebol amador, e fará a transmissão. Sempre os finais de semana ele faz muitas transmissões, divulga o futebol amador, o futebol raiz, como ele mesmo diz, e vai ter a transmissão desse jogo Cruzeiro e Barcelona de Sapó. Tá certo, Juan? Lembrando também que nesse final de semana não haverá a Copa da Lagoa do Serrote, a 11ª Copa Regional de Lagoa do Serrote do meu amigo Zé Ferreira. Por conta da eleição, né? Tinha jogos marcados, mas esses jogos foram adiados e a Copa do Zé Ferreira retornará também no dia 8, tá certo? Só lembrando que a Copa do Zé Ferreira, quem manda a notinha pra gente é o meu amigo Albeci Ripardo. Mandar um abraço pro meu amigo Albeci Ripardo, que tem também o seu programa aqui no Facebook e no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 18h35. Um abraço aí pro meu amigo Albeci Ripardo. Tá certo? Então, mandar mais uma vez um abraço pro Vinícius, né? O Vinícius, pro compadre Adílio, pro Sérgio, né? Zagueirão do Vitória de Corvo das Almas, pro Fabrício aqui no Barro Preto, pro meu amigo Hernando, lá em Mulugum. Um abraço para eles que curtem a nossa programação. E agora a gente vai falar de Copa Fares Lopes, Juan. Copa Fares Lopes. A gente até pede desculpa às pessoas que estão curtindo a nossa programação, porque a internet hoje realmente não está deixando a gente trabalhar. A Copa Fares Lopes, ela começou, Juan, nesse dia 28, né, também conhecido como a última quarta-feira, e o Maracanã ganhou do Icasa 2-1. 2-1 para a equipe do Maracanã. E o Floresta empatou em 0-0 com o Guarani de Sobral. Então, só lembrando que a Copa Fares Lopes é pontos corridos, são 10 jogos, aliás, 10 rodadas, né? 10 rodadas e 8 jogos para cada time. Quem chegar na frente garante vaga na Copa do Brasil do próximo ano. A segunda rodada que começa nesse sábado, com o jogo do Guarani de Sobral recebendo o Maracanã, que é o líder da competição, e o Pacajus recebe o Florestas. Tá certo, Juanzinho? Então a gente falou de Fares Lopes, agora vamos falar de futebol europeu. Futebol europeu que teve... Aliás, futebol europeu já voltou hoje, né, Juan? Voltou hoje, futebol europeu, muitos gols. O Sporting de Lisboa fez 3-1 no Gil Vicente. E o Futebol Clube do Porto estava ganhando, quando a gente começou o programa, estava ganhando de 3-1 do Braga. Tá certo? Aí o Juan, aliás, o outro jogo é o Vitória, né? O Vitória de Guimarães recebe a equipe do Benfica amanhã. Tá certo? Só lembrando que o futebol português, o líder é o Benfica e o vice-líder agora é o Porto, né? Com a vitória. No programa de segunda-feira a gente vai falar todos os resultados e atualizar a classificação. A Bundesliga, Juan, a gente teve um jogo hoje, onde o Bayern de Munique, para surpresa de 0 pessoas,
goleou o Leverkusen 4-0. 4-0 para o Bayern. E o Juan vai relatar os outros jogos que completa a 8ª rodada dessa competição. Antes, Juan, mandar um abraço para Sarinha. Sarinha do 8º ano, minha aluna. Sempre que pode, curta a nossa programação. Muito obrigado, Sarinha. Um abraço para você, boa noite. Muito obrigado. Sempre que pode, a Sarinha curte a nossa programação. Juan. Leipzig e Bochum. O Cologne com o Borussia Dortmund. Frankfurt e Union Berlin. Wolfsburg e Stuttgart. Bremen com Mönchengladbach. E Schalke com Augsburg são os principais jogos. Esses são os principais jogos, né, Juan? Esses são os principais jogos da Bundesliga. A Bundesliga que tem também, né, o Union Berlin. O Union Berlin é o líder dessa competição. Surpresa, né? A gente tem, Juan, na Liga 1, na França, a gente teve hoje o Angers recebeu o Olympique de Marseille, foi 3-0 para o Olympique de Marseille e teve gol do Gerson, viu? O Gerson fez gol nesse jogo. Destaque para o PSG, que recebe o Nice. A gente tem também, Juan, o Mônaco com o Nantes e o Lens com o Lyon, Olympique de Lyon. Esses são os principais jogos na França. Só lembrando que na França o líder, para surpresa de 0 pessoas, é o PSG. La Liga, Juan, hoje teve o Atlético Bilbao 4-0 em cima do Almeria, e o Juan vai relatar. Time do Lázaro. Exatamente, o Almeria, time do Lázaro, né? E o Juan vai falar os principais jogos da La Liga. Cádiz e Villarreal. Sevilha, Atlético de Madrid. Mallorca e Barcelona. Girona e Real Sociedad. Osasuna, Real Madrid e Osasuna. O destaque aí para o jogo do Real Madrid, né, Juan? O Real Madrid que joga com o Osasuna. Grande jogo do Real Madrid. O Real Madrid que é o líder dessa competição, seguido do Barcelona. O Real Madrid que ganhou todos os jogos. A gente mandou um abraço, uma boa noite para todas as pessoas. Por conta da internet, a gente pede desculpa aos nossos amigos que estão tentando curtir, assistir a nossa programação, mas a internet realmente não está deixando, tá certo? Vamos falar de Série A Team, campeonato alemão. O Juan vai falar todos os jogos da Série A Team. Napoli, Torino, Inter e Roma, Empoli, Milan, Lazio e Spezia, Lecce e Cremonese, Sampdoria e Monza, Sassuolo e Salernitana, Atalanta e Fiorentina, Juventus e Bolonha, Verona e Udinese. Vamos mandar um abraço, uma boa noite para Lourdes Brandão, também curtindo a nossa programação. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente agradece as pessoas que curtem os nossos programas. Só lembrando que o nosso programa Bate-Bola acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, levando o melhor do futebol profissional e o futebol amador. Eu e o Juan, a gente leva tudo aqui do Barro Preto para o Ceará, para o Brasil, para o mundo, né, Juan? A gente fala de todos os esportes aqui. E, assim, lembrando que no futebol italiano, o líder é o Napoli, né? O líder é o Napoli, segundo a Atalanta, a Udinese. Só lembrando que o Milan é o 5º, a Roma é o 6º, a Inter é o 7º e a Juventus é o 8º. Quem diria, né? Os principais times estão lá no meio da tabela. Agora a gente vai dar destaque para aquele que é o campeonato mais, aliás, o maior campeonato do mundo, né, de clubes, que é justamente a Premier League. O Juan vai relatar todos os jogos da Premier League. Destaque amanhã para um grande clássico, né? Arsenal e Tottenham, grande jogo, 8h30 da manhã. E ainda tem outro. Tem domingo, né? Arsenal e Tottenham, Bournemouth e Brentford, Crystal Palace e Chelsea, Fulham e Newcastle, Liverpool e Brighton, Southampton e Everton, West Ham e Wolverhampton, Manchester City e Manchester United, Leeds e Aston Villa, Leicester e Nottingham. Ok. Esses são os jogos Premier League que temos a equipe do... Diga, Juan. Desejar boa sorte aqui para os meus dois times, que encaram seus maiores rivais e tecnicamente são times mais fracos. Realmente, né? Só lembrando, Juan, que o líder da competição é o Arsenal. O Arsenal é o líder, jogando muita bola, só perdeu um jogo, né? O Arsenal até agora, ou seja, 7 jogos, 18 pontos ganhos, acabou perdendo um jogo a equipe do Arsenal, seguido
do Manchester City, né? O Liverpool, que é apenas o 8º colocado. Bom, Juan, teve também nesse meio de semana a gente teve da Nations League, e a Nations League são os times da Europa, eles se fecharam lá numa competição e foi distribuído em 4 divisões, Série A, Série B, Série C e Série D, onde tem acesso e descenso, né? E na Série D, onde tem apenas 7 equipes, né, Juan? Na Série D não tem para onde cair, já está no fundo do poço mesmo. A gente teve 2 times, e o Juan vai falar quais foram os 2 times que subiram para a Série C da Nations League. Letônia no grupo 1 e Estônia no grupo 2. Exatamente, esses 2 times, eles subiram, eles farão, no próximo ano, eles jogarão a Série C, né? Série C, que esse ano a gente teve, né, a equipe da Turquia subindo no grupo A, no grupo 1, né? No grupo 2, a Grécia subiu, no grupo 3 subiu Cazaquistão e no grupo 4 a Geórgia. E o Juan vai falar quem foram os rebaixados, quem caiu para a 4ª divisão da Nations League, jogaram a 3ª divisão e caíram para a 4ª, Juan. Só antes mandar um abraço para meu amigo Antônio Cláudio, que sempre que pode curte a nossa programação. Antônio Cláudio, que é torcedor de São Paulo, está ansioso, amanhã vai sentar e botar uma cervejinha na geladeira para comemorar a vitória do São Paulo e o título, né, Antônio Cláudio? Antônio Cláudio, mandar um abraço também para meu amigo Daniel Rocha, rapaz. Daniel Rocha, um dos presidentes do PSV de Lagoa do Serrote. Falar em PSV da Lagoa do Serrote, mandar um abraço também pro meu amigo Pedinho. Pedinho também que é presidente, toda a galera boa. O Eduardo, rapaz. O Eduardo fez aniversário nesse meio de semana. Um abraço pro Eduardo, jogador do Guarani de Sobral. Um abraço para toda a galera que faz o PSV da Lagoa do Serrote. Lá eu só tenho amigos, gente boa, gente da melhor qualidade, tá certo? Então um abraço aí pro meu amigo Daniel Rocha. Lembrando aqui que na Liga C ainda não tivemos os rebaixados, porque temos ainda o play-out que decidirá, se eu não me engano, o Lanterna do grupo 1 pega o Lanterna do grupo 2 e o Lanterna do grupo 3 pega o Lanterna do grupo 4. E os lanternas foram a Lituânia no grupo 1, o Chipre no grupo 2, Belarus, a famosa Bielorrússia no grupo 3 e Gibraltar no grupo 4. Ok, então com isso daí a gente fechou a 3ª divisão. Na segunda divisão lá da UEFA, a gente tem os times que subiram da segunda para a primeira, né? A principal série no próximo ano. Israel também subiu, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia que é adversária do Brasil, também subiu. E o Juan vai falar os 4 times que foram os lanterninhas e podem cair para a Série C. A Série B já é rebaixamento direto. Sim, pois diga. Caiu a Armênia no grupo 1, a Rússia, que não jogou por razões óbvias, caiu também no grupo 2. A Romênia caiu no grupo 3 e a Suécia caiu no grupo 4. Ok, a Rússia, ela cai e já passa direto, né? Enquanto não terminar a guerra, ela só vai caindo de série, né? Mandar um abraço, Juan, também pro meu amigo Birajara, rapaz, o Jarinha, um homem forte, era jogador aqui do Cruzeiro do Barro Preto, o Jarinha que deve estar, não sei se ele está aqui no Ceará ou está na Bahia, no trabalho dele, onde ele estiver aí, um abraço pro meu amigo Jarinha, gente da melhor qualidade. Jarinha, um abraço, meu amigo, tá certo? Ele tá curtindo a nossa programação. A Série A, Juan, a Série A da Nation, que vão disputar o título dessa competição, a Croácia foi líder do grupo, a Espanha foi líder do grupo 2, a Itália, líder do grupo 3, e a Holanda, líder do grupo 4. O Juan vai falar quais os times que caíram da A para B. Caiu a Áustria no grupo 1, a República Tcheca no grupo 2. No grupo 3 caíram os ingleses, donos da bola. E no grupo 4,
o país de Gales. Ok, só mais uma vez, vamos pedir desculpas aos nossos amigos que curtem a nossa programação. Hoje realmente a internet está muito ruim, está só caindo, mas mesmo assim a gente agradece aos nossos amigos que curtem o programa. Tá certo? Bom, então a gente passou a limpa a Nations League, vamos falar agora de amistosos, né? Algumas seleções também se apresentaram nesse meio de semana, data FIFA, e a gente teve os principais. A Argentina ganhou da fortíssima seleção da Jamaica, 3-0, e teve também o México, né, que jogou com a Colômbia, perdeu 3-2, e teve outros amistosos, né? O mais destaque é esse, e tivemos também o jogo do Brasil, né? O Brasil que jogou contra a Tunísia e ganhou 5-1 pro Brasil, 2 gols do Rafinha, um do Richarlison, um do Neymar de pênalti e um do Pedro, né? Então agora a expectativa é pela convocação final para saber quais são os 26 jogadores que representarão o Brasil em convocação que sairá agora no mês de outubro. Tá certo, Juan? Agora a gente vai falar um pouco de Copa do Brasil Sub-20. Né? O Campeonato Sub-20 acabou a competição, onde o Palmeiras foi o campeão no último domingo, derrotando o Corinthians, no campo do Corinthians. E a gente teve... Aliás, iniciou nessa... Diga, Juan. Aliás, o Brasileirão Sub-20, que o Corinthians derrotou o Palmeiras. O último campeão do Brasileirão Sub-20 foi... da Copa do Brasil Sub-20 foi o Coritiba em cima do Botafogo. Ok, então, Juan, mais uma vez a gente manda um abraço para todas as pessoas que estão curtindo a nossa programação e pede desculpa porque hoje a internet realmente está complicando o nosso trabalho, mas na medida do possível a gente vai tocando aqui. Essa competição, a Copa do Brasil Sub-20, teve o Cruzeiro, ganhou de 8-0 do Real Brasília, classificou, era jogo único, viu, Juan? O Londrina, 2-1 no Coritiba, classificou o Londrina, campeão lógico. Caiu na primeira fase. O Fluminense meteu 2-0 no misto. O Palmeiras 6-0 no União ABC. O Ceará Sporting Clube meteu 6-3 no Confiança. O Brasil de Pelotas ganhou, classificou nos pênaltis, empatou 2-2, ganhou nos pênaltis do Avaí. E o ABC fez 4-1 no Lagarto. E o Juan vai falar os outros classificados, começando com o Mengão. O Flamengo que meteu 5-1 na Aster Brasil. O Bahia acabou sendo derrotado em sua casa diante do Fluminense do Piauí nos pênaltis. O Remo meteu 3-1 no Capital. Internacional 3-1 no Mirassol. Náutico 3-1 na Esportiva. O Fast Clube perdeu de 2-1 para o IAP. O América Mineiro ganhou de 3-1 diante do Goiás. O Real Ariquemes fez 4-0 no Santana Esporte Clube. E o São Raimundo de Roraima fez 3-1 no Andira. Juan, mandar um abraço pro meu amigo Almezin, rapaz. O Almezin, que é um dos presidentes do time da Alvaçã, do Juventude da Alvaçã. Acho que ele ainda comanda o time de veteranos. Um abraço aí pro Almezinho, o Daniel tá lá no Almezinho, mandar um abraço para toda a galera aí, o meu amigo Raimundão, toda a galera do Juventude da Alvaçã, a galera que curte a nossa programação. Um abraço mais uma vez pro meu amigo Daniel Rocha, um dos homens fortes do PSV de Lagoa do Serrote. Mandar um abraço também pro pai dele, pro Evandro, meu amigo Evandro, e para Eunico também, que sempre que pode curte a nossa programação. Sul-Americana, amanhã finalíssima, grande jogo, né? Um abraço aí para os torcedores do São Paulo. Torcedor do São Paulo, meu irmão Ademir, torce São Paulo, mora em Fortaleza. O Ivani Sobral, meu irmão, também torce São Paulo. O Antônio Cláudio, né, que curte a nossa programação, torce São Paulo. Aqui no Barro Preto, alguém que torce São Paulo? Esse eu me lembro aqui. Então, um abraço para toda a galera. O meu amigo Albeci Ripardo, rapaz. Meu amigo Albeci Ripardo também torce São Paulo, tá certo? Ele torce São Paulo e toda a galera, os torcedores de São Paulo estão na expectativa desse grande jogo desde 2012 que o São Paulo não chega a uma final de Copa, aliás, de nenhuma Copa, né? Nem nacional nem internacional. A última vez que ele disputou foi justamente a Copa Sul-Americana e ganhou do Tigres, aquele jogo que teve apenas
um tempo, né? Ganhou entre aspas. Exatamente. Aí, Juan, esse jogo será onde? Em Córdoba, na Argentina, inclusive São Paulo teve treino hoje. Juan, mandar um abraço também pro Robson, rapaz. O Robson, que é torcedor do Corinthians, tá dizendo que tá chegando na final da Copa do Brasil e, segundo ele, vai dar Corinthians, né? Na opinião dele, vai dar Corinthians. Um abraço aí pro Robson, curtindo a nossa programação. A gente vai falar muito de Copa do Brasil, uma finalíssima no dia 12 e dia 19. Flamengo e Corinthians, o primeiro jogo no campo do Corinthians, em Itaquerão, e o segundo no Maracanã, grande jogo, né? Que vai movimentar as duas maiores torcidas do Brasil, e o Robson está confiante aí no timão dele, no Corinthians, né, Juan? Então, Copa Sul-Americana, grande jogo amanhã, né? E na próxima segunda-feira, caso o São Paulo ganhe, a gente vai homenagear a torcida do São Paulo com o hino do São Paulo. Diga, Juan. Ninguém homenageia de outro país aqui não. Mesmo porque se o Independente Del Valle ganhar, tá, muita gente vai torcer pro Independente Del Valle, né? Eu particularmente vou torcer pro São Paulo. Eu gosto muito do Rogério Ceni. Eu não gostava do Rogério Ceni quando era jogador. Mas ele passou pelo Flamengo e quando ele começou a ser treinador, ele treinou o Fortaleza também, não gostava muito. Ele foi pro Flamengo e eu comecei a acompanhar o trabalho do Rogério Ceni. Gostei muito, achei que ele foi muito injustiçado no Flamengo, saiu numa hora que não era para ter saído. Estavam todos os jogadores jogando na seleção, o Flamengo perdeu alguns jogos e acabou a torcida, pressão muito grande, o Rogério perdeu o emprego, mas eu acho que ele fez um bom trabalho, foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020, eu estou torcendo para o São Paulo justamente pelo Rogério Ceni, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores treinadores aqui do Brasil, tá certo? Então um abraço para todos os meus amigos que torcem São Paulo, e certamente será um grande jogo. Aliás, amanhã vai ser muito bom, Juan, porque tem a rodada do Brasileiro às 15 horas, onde eu vou curtir o Ceará, vou curtir o jogo do São Paulo, e à noitinha tem Mengão, né? Então dá para assistir tudo. Vamos mandar um abraço também pro seu neném, pra Dona Assunção e o Osani aqui no Barro Preto. O seu neném que é torcedor do Fortaleza. Tá certo, Juan? Bom, chegando no final da nossa programação, amanhã, nesse final de semana também, tem Fórmula 1. Tem Fórmula 1, Grande Prêmio de Singapura, domingo às 9 horas. Só lembrando que a Fórmula 1, sempre quem manda o resumão da Fórmula 1 é o meu amigo Alberci Riparto. Mais uma vez, um abraço para ele. Com mais alguma coisa? Tá bom por hoje? Não. Tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje. A gente agradece mais uma vez as pessoas que curtiram, tiveram a paciência de curtir o nosso programa até o final. E assim, a gente pede desculpa porque a internet hoje realmente não deixou a gente trabalhar, não deixou a gente levar o programa do jeito que a gente gostaria. Tá certo? Então a gente agradece e só lembrando que a gente retorna na próxima segunda-feira para falar tudo o que aconteceu no final de semana na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de só não vamos falar de política, né? Mas de futebol vamos falar na segunda-feira, fazer o resumão, mandar um abraço para todos que curtiram e vamos aqui é uma lei, não é uma lei, né? A gente estabeleceu que quando não acontecer nada, nem final de Copa do Brasil, nem Libertadores, a gente vai homenagear sempre o líder do Brasileirão. E o líder do Brasileiro desde o início é o Palmeiras, então a gente vai homenagear o campeão, a torcida campeã do Brasileirão de 2022. A gente já vem falando isso desde muito tempo. Então um abraço para a torcida do Palmeiras, a gente vai homenagear e finalizar o programa com o hino do Palmeiras. Boa noite e até a próxima segunda com mais um programa Bate-Bola.